muito natural, uma coisa muito normal, e nós não devemos ter medo da morte. Então é sobre ela que nós vamos falar nessa noite. Hebreus 9:27 está escrito assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vou ler de novo. Hebreus 9:27, 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Senhor, nós oramos nessa noite, e já te agradecemos pelas respostas de orações que nós já temos visto. Temos sentido a Tua presença, temos visto a Tua presença atuar nesse lugar, e com certeza coisas maiores Tu ainda farás. Que nós possamos estar com nossos corações preparados para isto, em nome de Jesus, é que nós oramos. Essa semana todos nós ficamos comovidos diante de um fato que aconteceu, a morte de um ator global, de apenas 54 anos, vítima de um afogamento. E como sempre quando morre alguém famoso, os meios de comunicação passam não só a noticiar esse fato, mas como também tecem comentários sobre a morte, sobre o ocorrido, sobre a vida, enfim, sobre muitos fatos. E o tema morte volta a bailar na mente e nos corações das pessoas quando fatos como este acontecem. Hoje mesmo eu estava assistindo a televisão durante o almoço, uns 15 minutinhos que eu fiquei assistindo somente hoje, e aí eu percebi algumas coisas que os homens comentam sobre a morte, sobre a vida. Por exemplo, havia um apresentador que estava sendo entrevistado, e ele falava que o pai dele havia morrido há tempos atrás, mas que ele sentia a presença do pai dele naquela casa, a presença do pai dele estava constantemente ali, a presença do pai estava sempre o ajudando, e que o pai dele, que havia morrido há muitos anos atrás, era o seu anjo da guarda. Aí comecei a perceber que as pessoas não entendem sobre a morte, não conhecem a Bíblia. Ele seguiu uma outra doutrina, a doutrina kardecista. E a doutrina kardecista com certeza não tem esse versículo no seu Evangelho segundo o Espiritismo. O versículo que nós lemos diz que aos homens estava ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro, nós percebemos que aqueles que morrem não mais podem ter contato com os que estão nessa vida. Não há como eles serem transpostos do mundo dos mortos para o dos vivos, não há um contato. Então todas essas teorias são falsas. A respeito da morte do ator essa semana, é interessante um fato. Geralmente a novela imita a vida real. Nesse caso a vida real imitou a novela. Pois na novela, que eu nunca assisti nenhum capítulo, nem sei como que é, mas segundo os comentários, o ator havia falecido, vítima de tiros, caído no rio, o rio o levou, o velho Chico o levou. Depois ele foi encontrado por uma tribo de índios, e essa tribo de índios, realizando ali os seus rituais, o trouxeram novamente à vida. Quem assiste ou assistiu, foi mais ou menos isso. Não precisa responder, para você não se entregar. Mas foi mais ou menos isso, né, Jairus? Foi isso aí mesmo? Mais ou menos isso. Mas o trágico é que a vida real imitou a novela. E infelizmente, né? Infelizmente mesmo, um ator cheio de vida, saúde, 54 anos, no auge do seu sucesso, com certeza muito ele teria ainda para viver. Infelizmente aconteceu essa tragédia e ele morreu sendo levado pelas águas do rio, o Rio São Francisco. Só que
A mesma tribo de índios que na novela o ressuscitou também tentaram fazer esse ritual. Invocaram lá os deuses da pagelança, tentaram fazer com que ele voltasse à vida, só que nesse ponto a vida real não imitou a novela e o ator não voltou a viver. E os índios explicaram o seguinte: o Rio São Francisco, eles dizem, não tira a vida de ninguém, ele dá a vida. E o Domingos Montagnier, ele passa a ser, a partir de agora, mais um guardador do São Francisco, mais um protetor das águas do São Francisco. Foi isso que os deuses nos disseram, que eles não devolveram a vida do ator, que é porque a partir da morte dele, ele passou a ser um guardião das águas do São Francisco. E agora ele está guardando o rio, está sendo um protetor do rio, por isso ele não voltou a vida. Essa foi a explicação que a tribo de índios daquele lugar deu para o fato deles não conseguirem trazer de volta à vida o ator. Bom, isso é uma lenda que eles contam. Não sei se o seu Antônio já deu um mergulho nesse rio, já? Foi nesse rio? Tu mergulhou lá? Eu conheço. Tu também? É. O que aconteceu foi o seguinte, que depois já dava muito bem das copotas. Que ali aquela ideia tem umas copotas. Tem redemoinhos, né? É, que tem as copotas que bebem abertas diariamente. Como eles não conheciam a região, eles foram nadar ali por perto. Tem muita força a água. Águas de rio são traiçoeiras. Eu já vi o seu Antônio dando um mergulho no rio lá de Paraíba, Sergipe. É Paraíba, Sergipe, aquele rio que o senhor mergulhou lá? São Francisco. Foi o próprio velho Chico, né? Só que onde eu pulei é uma represa. Ah, certo. Porque tem a usina Tem do Xingó. tantos redemoinhos, né? Tem a usina do Xingó, Ah, então fica uma água suave. ah, Após a saída do Xingó, a água pega velocidade. Quando o nível atinge, aliás, vem ultrapassar, eles abrem as comportas. Aí é onde dá mais velocidade. Às vezes você está ali com a água mansa e aumenta a velocidade devido ali às comportas. legal. Eu vi lá o mergulho, foi em homenagem a Dulce, e para a felicidade da Dulce, né? Ele saiu são e vivo. Do mergulho, parabéns. Mas, queridos, voltando ao nosso tema, a morte sempre foi um fato que intrigou os homens, sempre foi um fato que despertou curiosidade. Pessoas famosas no mundo disseram alguma coisa a respeito da vida e a morte. Houve um filósofo chamado Sêneca que disse: nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Não estou errado, Sêneca, quando diz que cada hora do nosso passado faz parte da morte. Porque a partir do momento que nós nascemos, já começamos a morrer. Eu já morri 52 anos. Se for pela média, já passei da metade da vida, né? Eu estou como aquele garoto que tinha um cesto cheio de jabuticabas e chupava de qualquer jeito as jabuticabas, uma mordidinha. Agora eu estou saboreando com cuidado, bastante vagareza, cada uma das jabuticabinhas que são os dias, meses, anos da vida que ainda estão por vir. Porque na verdade, cada dia da nossa vida que nós passamos é um dia que pertence à morte, é um dia que já foi, é um dia que não voltará mais, e resta-nos a outra parte da vida. Leon Tolstói disse assim: o único consolo que sinto ao pensar na inevitabilidade da minha morte é o mesmo que se sente quando o barco está em perigo. Encontramos-nos todos na mesma situação. Isso é o que consolava o coração de Leon Tolstói, saber que todos estão no mesmo barco, todos nós um dia morreremos. Pitágoras, outro filósofo, diz: a vida é como uma sala de espetáculos, entra-se, vê-se e sai-se.
A vida é como uma casa, uma sala de espetáculos. Machado de Assis, ele disse assim com relação aos que já morreram: está morto? Tudo bem, agora podemos elogiá-lo. Está morto? Podemos elogiá-lo. Porque não se pode elogiar os que estão vivos, mas sim os que estão mortos. Mário Quintana, escritor, ele diz: há uns que morrem antes, outros depois. O que há de mais raro em tal assunto é o defunto certo na hora exata. É difícil, né? Uns morrem antes, outros morrem depois. Mais difícil, mais raro de se ver é o defunto certo na hora certa. A pessoa nunca foi na hora certa, né? Você fala: oh, mas ele foi cedo demais. Já se a pessoa não era muito querida, foi tarde. Não é mais ou menos assim? É assim, né? Vladimir Mayakovsky, ele disse: não é difícil morrer nessa vida, viver é muito mais difícil. Com razão, não é difícil morrer, o mais difícil é viver. É difícil viver, mas quando a gente vive com Cristo, a vida se torna mais fácil e prazerosa. Leonardo da Vinci, o escritor, pintor, inventor, ele disse: assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem vivida proporciona uma boa morte. Existe boa morte? Sim, aquela que acontece quando a vida é bem vivida. Quer você ter uma boa morte? Viva bem a vida. Assim como quando a gente dorme um sono bom, no dia seguinte a gente acorda bem. Ou quando a gente vive um dia bem, dormimos bem à noite. Amado Nervo disse: aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Isso é um consolo para aqueles que já tiveram seus entes queridos que já foram. Aqueles que nós amamos, nós nunca perdemos, nunca morrem. Eles apenas partem antes de nós. Se nós temos a esperança em Cristo de reencontrá-los um dia, temos que crer nessa esperança. A Murray disse assim: quando chegar a hora de morrer, não quero perder nem um segundo, porque morre-se apenas uma vez. Norman Cousins, ele disse: a morte não é a pior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. A morte não é a pior perda da vida. A pior perda da vida é aquela que nós sofremos quando algo morre dentro de nós, quando nós ainda estamos vivos. Quando morre a esperança, quando morre o amor, quando morre o desejo de viver, quando morre o desejo de servir a Deus. Benjamin Franklin disse: o homem fraco teme a morte, o desgraçado chama, o valente a procura, só o sensato a espera. Então, se nós somos sensatos, temos que esperar a morte. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ela chega, e nós temos que simplesmente estarmos preparados. Sócrates, o filósofo, disse: se a morte fosse o mesmo fim de tudo, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma. Sócrates estava certíssimo. A morte não é o fim de tudo, pois se a morte fosse o fim de tudo, seria um excelente, um ótimo negócio para os perversos, porque morreu, acabou. Não iriam prestar contas das maldades que praticaram nessa vida. Mas a morte não é o fim de tudo. Não é o fim de tudo, mas é o começo de uma existência eterna, ou de prazer eterno, ou de sofrimento eterno. E a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 91 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Então, se Jesus está conosco, nós não podemos, não devemos temer, ainda que nós estejamos andando no vale escuro da sombra da morte, à beira do precipício, o Senhor está conosco, amém? E se o Senhor está conosco, a morte será nada mais, nada menos do que
continuarmos a desfrutar da presença do Senhor por toda a eternidade. Só que numa dimensão muito maior e melhor, só que numa maior plenitude, numa totalidade da presença de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde Paulo fala sobre o tema. 1 Coríntios capítulo 15, acompanhe conosco. Porque lá fala não somente da morte, mas fala também da ressurreição. Bob Marley, o cantor jamaicano de reggae, sabe aquele cara malucão? Bob Marley, chegado no latinho, né? Ele disse assim, olha que frase doida, ele disse assim: aproveite a vida, viva intensamente, pois ela é uma aventura da qual ninguém sairá vivo. Bob Marley devia estar doidão mesmo quando ele falou essa frase, porque ele achou que tinha fumado muito capim, né? Pode dizer, aproveite a vida, viva intensamente, pois ela é uma aventura muito louca, da qual ninguém sairá vivo. Será que estava certo o Bob Marley ao afirmar que ninguém vai sair vivo da vida? O que vocês acham? Pode alguém sair vivo da vida? Pode ou não? Podemos sair vivos da vida? Paulo, sair vivo da vida? Sair vivo da vida é não morrer, não é? Pode? Onde está a resposta? A primeira carta aos Coríntios 15, no versículo 51, olha o que diz Paulo. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 51. Olha o que ele fala. Paulo ele responde e nega a teoria de Bob Marley, dizendo assim, olha: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos quer dizer o quê? Nem todos morreremos. Ó, a geração que está nascendo agora, essa criançadinha que está nascendo agora, é uma geração feliz, bem-aventurada. Porque eu creio que alguns deles não vão ver a morte. Porque alguns deles vão estar vivos quando Cristo voltar. E quando Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados, mas não morrerão. Não experimentarão essa morte do corpo. Olha aqui, prazer, que privilégio, hein? Não vão morrer. Eu talvez experimente a morte, eu passei dos 50, se Cristo, não sei quantos que eu vou chegar, mas se Cristo não voltar antes, eu experimentarei. Alguns experimentarão. Mas já aqueles que estão nascendo agora, que são novinhos agora, pode ser que não venham experimentar a morte. Porque eu não estou prevendo, não estou marcando data para a volta de Cristo, mas eu tenho uma grande convicção presentemente que Cristo volta nessa geração dos que estão nascendo agora. De acordo com as coisas que nós estamos vendo no mundo, as coisas estão caminhando para o fim de uma forma muito acelerada. Todo o cenário para a aparição do anticristo já está preparado. Só falta aparecer o cara. Só falta aparecer o anticristo. Está tudo preparado para ele entrar em ação. Não é possível que isso vai demorar muito tempo ainda para acontecer. Não é possível. Então, Paulo quando diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. O desejo de todos
é que esse corpo que nós vivemos não fosse corruptível, não se degenerasse, não acabasse. Um grupo de rock dos anos 80, chamado Alphaville, eles cantavam uma canção chamada Forever Young. E naquela canção falava do desejo que o tempo não nos envelhecesse, que fôssemos eternamente jovens, que o tempo não tirasse de nós a vitalidade, não nos tirasse a beleza. Ah, se nós fôssemos eternamente jovens, forever young, eternamente jovens, eterna. Quantos não curtiram essa música nos anos 80? Essa música traz a realidade que todos gostariam de permanecer jovens. Seria bom, né? Se as rugas não marcassem o nosso rosto, se os nossos cabelos não se tornassem brancos, se a nossa força não descaísse, se a nossa mente permanecesse sempre, né, ativa, não desgastada, enfim, que o nosso corpo permanecesse sempre jovem, cheio de vida, vigor. Mas na realidade não é assim. A partir do momento que nós nascemos, começamos a envelhecer, começamos a morrer, e vamos morrendo, passando pela vida rapidamente, brevemente, como num conto ligeiro que a Bíblia fala, como se fosse uma erva que nasce hoje, floresce e amanhã já murcha. Dá dó, né? A gente vê uma planta que dá uma flor bonita, cheia de vida, e a gente fala, olha que lindo, mas no dia seguinte a flor já está murcha, a flor já está morrendo, a planta já está decaindo. A gente pensa, que legal se essa planta, essa flor permanecesse sempre viva, a flor não murchasse. Mas é a lei da vida. Nós fomos criados exatamente para nós termos uma curta passagem por esse mundo. É como diz o sábio Pitágoras: a vida é como uma sala de espetáculos. Entra-se, vê-se e sai-se. Entra, vê-se e sai-se. É assim a vida, exatamente assim como descreveu Pitágoras. É uma curta existência. Mas, graças a Deus que nós não esperamos somente aquilo que nos está preparado nessa vida. Olha só o que diz Paulo, no mesmo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 19. No mesmo capítulo 15 da carta aos Coríntios, versículo 19. Ó, se é somente para esta vida que temos esperança, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo está dizendo que se nós esperarmos somente por essa vida, tivermos esperança somente nessa vida, somos os mais dignos de compaixão. Porque essa vida, além de curta e de passageira, traz muitos dias maus. O sábio pregador, no livro de Eclesiastes, ele fala que a nossa vida, mais ou menos assim, ele diz que a nossa vida é como se fosse um subir e descer de montanhas. E nesse subir e descida de montanhas, muitos são os dias sombrios, muitos são os dias de trevas, muitos são os dias trabalhosos.